receber, receber força, não quebrar e voltar a seu estado normal. Só que é claro que essa analogia é mais ou menos perfeita, trazendo para a gente humanos, porque é o que eu vou trazer para vocês hoje. Bom, como nos outros encontros, ela é uma das variáveis do capital psicológico positivo, porque atende a esses quatro critérios principais, que é baseado em teoria e pesquisa. É um estado psicológico, mas pode ter características de um traço, quando de uma maneira mais ou menos padronizada e estável ao longo das situações e do tempo para a pessoa. E é passível de desenvolvimento, esses dois últimos são os dois mais importantes, e que impacta no desempenho, especialmente no contexto organizacional. A partir de uma perspectiva da psicologia clínica, a Anne Masten, essa da fotinho, e os colaboradores definiram a resiliência como padrões de adaptação durante ou após adversidades ou riscos significativos. Ela até tem um livro, eu fui ver mais a fundo, que é A Mágica Cotidiana, que é o que eu trago aqui, aonde ela diz que, em grosso modo, todo mundo, em qualquer faixa etária, em qualquer condição, consegue sim desenvolver essa capacidade, que são detalhes e que, basicamente, estratégias que cada um vai ter as suas, algumas mais cognitivas, outras mais afetivas, outras mais comportamentais, mas que é democrática, por assim dizer, e que tem implicações profundas para promover a competência e capital humano. De novo, né, todo o SciCap, por Lutan's e colaboradores, foi, nas minhas palavras, uma adaptação das pesquisas que já tinham até então em psicologia positiva para o desempenho, né, nas empresas, que nos Estados Unidos a gente sabe são muito pragmáticos e voltados para a lucratividade e para os resultados. Mas claro que tem implicações e aplicações para a psicologia clínica. Ainda que para pós, nossa, foi, foi bem diverso até, não foi só. Foi mais focado na clínica, claro que, sem dúvida, é o que os alunos mais buscam, né, ter esses recursos psicoterapêuticos, mas é claro que a psicologia é muito vasta e tem muita gente também trabalhando em RH, departamento pessoal, enfim. Já na abordagem da psicologia positiva, a definição é de uma capacidade psicológica dinâmica e desenvolvível para tanto se recuperar de dificuldades, como a Masten falou, e também de eventos desafiadores muito positivos, como progresso em habilidade, ou seja, quando a gente melhora em algum domínio de alguma nossa capacidade, com um aumento de responsabilidades, indo além do ponto normal de equilíbrio, ou de homeostase, como quiser chamar, em direção ao crescimento. O que isso quer dizer? É claro que, recapitulando, né, todo o movimento da positiva é uma mudança de paradigma, de perspectiva, não só de tratamento, de transtorno do que está ruim, como o desenvolvimento do que é bom, né? Então, cabe ressaltar isso, que as pesquisas que existiam em resiliência era, claro, nesse modelo patológico de se recuperar de adversidades, como eles chamam em inglês. E, mas com essa mudança, né, de foco, e a literatura também já existem livros e livros, eu até não coloquei foto, mas que essas siglas que eu coloquei na observação, que em vez de, como o exército americano, que eu vou trazer um pouco mais para frente, investiu, que é uma das instituições mais respeitadas e com investimento, né, do mundo, trouxe o pessoal da Positiva para ensinar os seus sargentos que por consequência, ensinar os seus soldados em habilidades soft e hard skills, em resiliência, para prevenir de transtorno de estresse pós-traumático. Já existe uma vasta literatura de pesquisa sobre crescimento pós-traumático. O que isso quer dizer? É que, diante de dificuldades, não simplesmente voltar, tirar um paciente do -3 para o zero, nas palavras do Seligman, e sim
talvez do -3 para o +5, né? Fazendo essa analogia com a saúde mental. E como eu já falei, esse termo vem da engenharia, né? Que para nós, o próprio nome do livro Psyche como um todo, né? Beyond, é além. Então, não basta. E a gente não quer simplesmente superar dificuldades e falhas e conflitos pessoais. Claro que isso também, mas cabe a gente desenvolver recursos e aprender e se desenvolver, né, com essas adversidades. Bom, daqui o que é mais importante é que nas pesquisas sobre resiliência, os fatores identificados são: o construto geral resiliência depende de ativos ou recursos, fatores de risco ou vulnerabilidade, valores e o que é mais importante nesse slide aqui que eu trouxe é processos adaptativos que ligam esses três outros fatores que eu acabei de falar de forma aditiva, interativa e sinérgica. Ou seja, é muito dinâmico essa relação dos valores, fatores de risco e ativos. Não é simplesmente um menos o outro, ou um mais o outro, menos o outro. E então por isso que é sempre deve ser tratado individualmente, né? Isso é uma máxima na psicologia, mas cabe se reforçar. O que são ativos ou recursos? Características mensuráveis em indivíduos que prevêem resultados positivos, como habilidades cognitivas, temperamento, autopercepção favorável, estabilidade emocional. E o que é mais importante, como a figura do começo dos slides, né? A resiliência é sim, entre outras coisas, resultado de todas as outras variáveis do PsyCap que a gente viu nos grupos de estudo, da esperança, da autoeficácia e do otimismo. E o que são fatores de riscos? Aqui que deu uma comida, mas são aqueles que causam uma probabilidade elevada de um resultado indesejável, ou também conhecido como fatores de vulnerabilidade, que são abuso de álcool e droga, exposição a trauma e violência, assim como, em casos mais raros, mas baixa educação, desemprego, desastre natural, terrorismo e guerra. Aqui esse Wolin e Wolin, eles afirmam, como eu estava falando, nesse modelo do dano, né, da psicologia tradicional, gera meio que, nas palavras deles, né, uma profecia autorrealizável, porque se trata a pessoa como sempre passível de falhar, e isso e se equipa ela com estratégias, intervenções psicológicas e comportamentais para evitar dela sucumbir às adversidades. E o que eu coloquei ali na observação? Efeito Pigmalião. Por mais diferentão que seja esse nome, os próprios autores do PsyCap anteriormente já tinham feito uma meta-análise de 100 anos em pesquisa sobre liderança. E o que eles acharam que o melhor preditor de uma... Até já teve na pós e a Viver também já ofertou esse curso, se não me engano, de liderança autêntica. O fator que mais prepondera nisso é o que eles têm esse efeito, um nome estranho, mas que nada, simplificando o que ele significa é a crença que os professores, supervisores ou até pais colocam na capacidade dos seus subordinados, filhos, etc. Grosso modo, as expectativas que quem está acima coloca em quem está abaixo alterem muito a performance dessa pessoa, porque ela passa direto ou indiretamente a acreditar em si mesma também e, enfim, isso é dos fatos da psicologia que mais me fascinou, assim, porque não se sabe até eu explicar exatamente o que é. Um estudo feito com alunos, principalmente, foi onde eu primeiro tive contato com esse efeito, é que era duplo cego, né, a pesquisa. O que isso quer dizer? Que nem os alunos, nem os professores sabiam
Nem os avaliadores, os professores, nem os professores sabiam qual eram os alunos realmente que tinham um QI mais elevado. Mas isso não, não influenciou, o QI dos alunos não influenciou na performance deles, e sim as expectativas que os professores colocavam. O que isso quer dizer? Que mesmo os alunos de baixo QI performaram melhor do que os de alto QI quando os professores acreditavam que eram eles os que eram mais inteligentes. Isso tem repercussões enormes, né, especialmente no ambiente de trabalho, quando se é reconhecido minimamente os esforços dos colaboradores, quando se é apreciado, né, melhor ainda, as características dele, os serviços bem prestados. Ah, então, é uma mudança mesmo de perspectiva, né? Em vez de assumir, já se pressupor que a pessoa está sempre potencialmente caindo para as adversidades e ensinar ela várias técnicas, é mais vantajoso se criar, né, um ambiente mais positivo, com essas expectativas de que a pessoa é capaz sim de enfrentar essas dificuldades. Já Cohen e colaboradores enfatizam uma perspectiva focada no processo, comparando a exposição e enfrentamento de fatores de risco como o processo de imunização. Tá aí, né? A gente recém saiu do Covid, aonde o que significa? A gente coloca voluntariamente a pessoa em situações adversas, em doses manejáveis, para que ela vá criando esse senso de domínio pessoal, de esperança que ela mesma crie esse perspectiva mais positiva, mais otimista em relação à própria performance. Então, não dá para dizer que a mera presença de fatores de risco é automaticamente preditora de fracasso, porque e aí que está uma diferença linguística que parece boba, mas faz muita diferença, que é em vez de rotular, né, as adversidades como dificuldades, se a gente simplesmente repaginar elas como desafios, a gente simplesmente observa, avalia elas como uma oportunidade de desenvolvimento. E que muitas vezes pode até aflorar forças que a pessoa tinha e não sabia, ou não estava utilizando, enfim. Se fala muito também, né, em valores, mas sem mesmo definir o que eles são. E, na verdade, esse sistema motivacional que consistentemente dá significado para as cognições, emoções e ações de alguém. Em outras palavras, ele dá uma direção, né? Nesse sentido mesmo, ele dá um sentido para todos os comportamentos, né? Sejam internos, pensamentos e sentimentos, como ações propriamente ditas. E porque nas palavras do próprio Skinner, é uma classe de comportamentos que é intrinsecamente recompensadora. Então, a pessoa que sabe claramente quais são as coisas que são mais importantes para ela, isso que são a hierarquia de valores dela, do que é menos a mais importante, e ela age em direção a manifestar esses valores, tem muito a ver com as forças de caráter também. Ela tá, apesar de estar numa dificuldade, num desafio, ela está sendo recompensada intrinsecamente, na medida em que ela age de acordo com os próprios valores. Tendo clareza do que nos é mais valoroso, também facilita na aspiração de um porvir mais satisfatório. O que é isso? Esse trazer o futuro desejado para o presente, né, agir de acordo com o que é mais importante para a gente, resulta em mais determinação e energia para um desempenho mais elevado. Essa perspectiva também sugere que esses indivíduos estarão mais motivados a se desenvolver e aprender, bem como sustentarão mais o esforço para alcançar metas e expectativas desafiadoras. E hoje em dia, já se sabe também que as duas únicas coisas que a gente pode controlar na vida é a nossa atenção
e a quantidade de esforço que a gente coloca, seja em cognições, seja em comportamentos. Ponto, é isso, a gente não consegue fazer mais. E, e parte muito importante disso, e que uma das psicoterapias que tem mais respaldo, mais validação científica é a da aceitação e compromisso, né, a TCC de terceira onda, e que, nas próprias palavras do Stephen Hayes, todas as seis variáveis, seis dimensões que estão aí, convergem para a manifestação dos valores mais autênticos e íntimos que a pessoa tem. Aí, por consequência, se deduz que, em primeiro lugar, a coisa mais importante de fazer é saber, né, quais são os nossos valores. E que, muitas vezes, a pessoa simplesmente não sabe, né? Vive a vida num automatismo, um pragmatismo por condições N, né, variadas. Mas tá aí, eu trouxe até a comparação de que, mais recentemente, até foi feito o projeto Estrela da Morte, que foi outro estudo gigantesco de 3 anos, entre outros colaboradores o Stephen Hayes mesmo, aonde ele achou que os processos psicológicos mais importantes para a saúde mental são esses mesmo da flexibilidade psicológica e, entre outros, o mindfulness, que também está incluso aí no momento presente, é, e a reestruturação cognitiva, que é o que a TCC clássica faz, e a ativação comportamental. Esses juntos são os processos psicológicos mais preditores de saúde mental. Às 6h30 vai dar tempo. Assim. Bom, então aqui, já fazendo propaganda para a setup, mas foi bem legal até o trabalho que eu desenvolvi com tanto os vigias, que são os guardinhas, né, comumente conhecidos, como os vigilantes, que são esses aí da foto, que são os que têm treinamento em armamento, né, eles, via de regra, usam de algum tipo de arma de fogo. Ah, até porque, de novo, né, PsyCap é a positiva aplicada na performance das organizações e como eu já fui também do Exército, tinha algum know-how, né, para falar do que eu estava falando. E, claro, a primeira parte tem tudo a ver com a empresa, né, com a relevância que eles têm para a criminalidade. De fato, foi isso que eu encontrei, que regiões onde mais se investem em vigias, vigilantes, a criminalidade é menor. Mas o ponto mais importante é, claro, eu expliquei para eles o que é o capital psicológico positivo, que é o melhor preditor no trabalho de engajamento, satisfação em níveis de bem-estar e performance. Eu trouxe ali também referências brasileiras, né? Então já foi validado aqui. Aqui eu expliquei um pouquinho o que é a psicologia positiva, algumas intervenções que já existem. Aqui o modelo mais completo do PsyCap e quais são os moderadores e, e antecedentes. Eu discorri um pouquinho com ele sobre isso.
aqui, como eu já falei, o Exército Americano é uma das instituições que mais investe no seu pessoal e então é porque realmente funciona, né? Esse Resilience Training, treinamento Master de Resiliência, fazia parte de um programa lá com soldados e eles trouxeram mesmo um Seligman e colaboradores para ensinar o pessoal essas estratégias em resiliência. De novo, resiliência que pressupõe esperança, otimismo e autoeficácia, entre outras coisas. Eu até esqueci de trazer, mas no artigo aqui, que é um dos que eu coloco, esse da direita, eles colocam até o passo a passo, eles ensinam como refutar crenças limitantes ou falsas, como a TCC tradicional mesmo, do Albert Ellis, que é ele sim o precursor, não Aaron Beck, diga-se de passagem. Aqui eu só trouxe como para exemplificar de que existe já muito material, inclusive, está passando aí, né? Inclusive livros inteiros sobre psicologia Assim, militar. Na época, já tinham 19 ensaios randomizados para avaliar a eficácia desse programa com os soldados. Enfim, daí o que eu fiz? Bom, via de regra eram homens sem muita cabeça para esse papo de psicologia, então eu adaptei muito dos nomes. Por exemplo, o relatório de satisfação, o último ali, nada mais é do que o Diário da Gratidão, porque ia ficar muito né? Ah, vamos fazer o Diário da Gratidão. Não, eu não vou fazer. Então, até já vou botar aqui a fotinha. Já botei a foto do militar ali no computadorzinho, como fazer. Então eu adaptei tudo. Gratidão, aonde que ia funcionar na resiliência? Na promoção de emoções positivas, de autoeficácia também, porque numa das etapas ali, não só listar o que aconteceu de bom, mas qual foi a tua contribuição para isso, né? E por que tu acha que isso aconteceu? E é uma coisa que é tão fácil de fazer, com benefícios tão duradouros, e a gente ainda assim não faz, né? Porque, claro, final da no... via de regras se faz antes de dormir, e então difícil, muitas vezes a pessoa já está cansada e não vai lembrar do que o estagiáriozinho lá falou para fazer, né? Mas foi dado ali o formuláriozinho, né? Que aqui eu fiz e tal. E foi até legal o feedback depois que eles deram, mas, enfim, inventário. Aqui, funcionamento positivo, né? Inventário. Aí eu adaptei uma escala do PERMA, que já foi validada também para o português. Não, acho que na época não tinha. Aí eu fiz por conta mesmo. Então, isso aqui avalia os 5 variáveis do PERMA, de 0 a 10. Daí a gente depois cotou e tal, para ver como que eles estavam no começo e no final dos dias ali do treinamento, desenvolvimento. Aqui, mais especificamente, intervenções de Psycare, fiz o melhor eu possível, de novo, aqui para fomentar a autoeficácia e a esperança. Aqui eu também juntei umas 2, 3 técnicas que o próprio livro Psicoterapia Positiva tem, que é uma autobiografia, eu nomeei ela assim, para que basicamente o que de bom eu vivi e aprendi em relação ao passado, quais foram minhas maiores conquistas e realizações, no presente, minhas maiores qualidades, habilidades, capacidades, meus valores e propósito, no futuro, quais meus principais objetivos e como eu idealizo uma melhor versão possível de mim. Então, eu fui tentando colocar mais palatável para o público. Inteligência emocional, eu dei uma pincelada também por cima. Expliquei juntei em 4 etapas, né? Aceitar a, as reações emocionais, sentir, expressar totalmente. A rotulação, distinguindo a emoção que tu está agora das outras possíveis. Escolher, aí eu ensinei um pouquinho, né? Ou
o que que tu faz com essa emoção? Ou tu significa, né, tu estabelece um link entre isso que está sentindo, teus objetivos e teus valores, ou tu ressignifica, que é nada mais é do que confrontar essa situação com alguma alternativa mais viável, mais pragmática. Depois regular, ensinei dois exercícios de respiração, de relaxamento, e explicando que emoções, comportamentos, sensações e pensamentos estão todos interligados. Aqui também eu dei uma juntada geral, tanto com as variáveis do PERMA, como com do SMART, né, para estabelecimento de objetivos. E acabei criando essa frase aí, o próprio poder de remate, onde cada letra é um critério para estabelecer um objetivo mensurável, específico, realizável, etc. E aí eu condensei isso em 5 perguntas fáceis de deles responderem, mais corrido assim. E foi legal o relato deles, porque antes dessa atividade eu perguntei quem aí já fez uma decisão por si, estabeleceu um objetivo e isso por si só, por mais que tu não saiba explicar como favoreceu a conquista desse objetivo, daí quase todo mundo teve um exemplo, um disse que era obeso e agora estava ali marombinho e tal, e etc. A própria psicóloga citou um exemplo dela, onde, né, o simples e fácil, entre aspas, mas que quase ninguém faz, é parar, reflexionar e escrever à mão, de preferência, né? Qual é esse objetivo? Por que desse objetivo? Quem vai estar? Quais são os benefícios? Quais os recursos que tu vai precisar? Quais que tu já tem? Enfim, favorece muito a, a, a probabilidade de tu conquistar ele. Aqui eu falei daí do experimento dos ratinhos, um pouco de neurociência aplicada no estabelecimento de metas, um pouco de sentido também, de significado, né, com o Viktor Frankl, o quanto isso é importantíssimo para a gente. Só para estabelecer um contexto para que ele se engajasse na atividade mesmo. Outra parte importante da resiliência é o suporte social, que eu acho que acabou saindo do slide, mas daí eu trago também dois tipos de comunicação, a assertiva, como que ela funciona, o que que ela é, o que ela não é, e os tipos de resposta, ativo-construtiva ou passivo-destrutiva, que é basicamente responder com entusiasmo e apontando as características da pessoa que foram causais aquela boa consequência na vida dela, né, e não o contrário, não desdenhando. E também eu fiz um formuláriozinho para uma atividade para vocês fazerem. Especificamente sobre resiliência, eu primeiro listei, né, quais são as principais características das pessoas resilientes, perguntas para serem feitas para si mesmo, como reflexão, e depois ensinei a técnica, e na verdade o ABCDE do Albert Ellis, também da Racional Emotivo Comportamental, que traduzindo para o português eu consigo colocar tudo em letra C, que é qual que é o contratempo, né, a adversidade, quais são as crenças que eu tenho sobre a causa desse evento, quais são as consequências de eu pensar assim sobre esse evento, e confrontar, se concentrar numa explicação melhor, numa solução e como fazer para realizar as melhores possibilidades. E eu já passei ali no relatório da satisfação. Dá para ser feito, né? E no próprio capítulo do livro tem algumas sugestões, ele não é tão específico quanto nas outras variáveis, né? Da autoeficácia, esperança e otimismo. Ele é mais generalista, diz que tem essas técnicas, dá para fazer. Parece que
o autor vai perdendo a motivação ao longo dos capítulos e vai sendo menos pormenorizado, mas enfim. E, e era isso. Deu tempo, tá bom. Deu para entender, Priscila? Gaguejei muito, falei muito rápido. Não, não, deu para entender sim. Bem interessante, bem legal o seu trabalho aí. Bem show. Ó, acho que a Marisa botou alguma coisa aqui no chat. Falar mais Então, da técnica vocês. dos 6 Ah, tá, dos seis Cs. Então, eu não sei se eu botei aqui. Ah, botei aqui em branquinho. Porque em inglês é A para diversidade, B de beliefs, C de consequências, D de dispute, né, confrontar essas crenças, essas cognições irracionais. E por irracional, ele passa por três crivos. Se é lógico, né, se as premissas, quando colocadas, têm um resultado que faz sentido. Passou por esse crivo, pelo crivo se é válido, ou seja, se no exame das evidências, prós e contras ali, realmente isso existe, beleza. E se passou pelo crivo do pragmatismo, que nada mais é do que isso faz bem para o meu bem-estar e ou saúde mental, e se não, é o E, que é uma effective belief, que é uma alternativa mais efetiva para aquela cognição, né, aquele sistema de crenças, por crenças, né, sendo mais específico, são regras internalizadas que a gente tem, suposições, convicções, tudo isso se encaixa no condições também, né? Se isso, então aquilo. E aí traduzindo para ficar mais fácil, até para lembrar, né, da pessoa, eu tentei colocar tudo começando com a mesma letra. Deu certo, agora o quanto eles internalizaram, levaram para a vida deles, eu não sei. Então, até acesso a esse não, porque o Prezi, inclusive fica a dica, que é depois de certas apresentações, acho que é pago, se eu não me engano. Mas é Prezi um. é esse programinha que tu usou para fazer esses slides aí? Isso, é. Que legal, né? Eu nunca Daí, tinha visto, muito show isso. aham. E aí, por isso que não dá, só se vocês estiverem no meu. Então, na versão paga tem como eu compartilhar e os outros verem, mas assim eu não consigo. Mas ali o outro que eu fiz pelo Google Apresentações normal, eu depois gero o PDF e compartilho, claro. Bem legal, bem Ah, show. tinha muitas janelas abertas. Ah, não, tava só vendo a janela do slide? Tinha minhas outras aqui? Não, eu tô enxergando só essa verdinha aqui do teu Prezi. Ah, tá. Então, por muitas janelas, ela tá dizendo. Ah, tá. Os slidezinhos que eu vou me embrenhando, né? Tá, entendi. É ficar uma maneira mais interativa, né? Mais, não sei, mais dinâmico de mostrar. Que... Então, É, deve ser porque tu não tá então, bem, Marisa. pode ser. Então, daí é que dá uma quebrada, né? Na expectativa de ter aquele slidezinho passando e tal, daí fica um negócio mais dinâmico É, mesmo. fica legal, parece que ele gera uma expectativa, sabe, pro próximo. É, sim, exato. Assim, pô, o que que será que tem no próximo? Aham. Bem assim, não fica aquela coisa boring, assim, só de passar um e outro. Aham. Meninas, era isso? Não, Era isso. é Eu isso. e a Marisa vamos tomar um café antes de começar a aula. Bom também, né? Tu falou que